Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Tiele e hoje eu vou contar o meu primeiro ataque espiritual, onde eu nem sabia o que era isso. Eu ainda trabalhava como nutricionista na merenda escolar, isso foi há bastante tempo atrás, e então, como merenda escolar, eu trabalhava em várias escolas e eu tinha que me deslocar. Aquele dia eu acordei com frio, era um dia de verão, mas eu acordei com frio. Coloquei um blusão, uma calça, né, e um sapato fechado, que era o uniforme da empresa. E na escola que eu tinha que ir é uma região de estrada de chão, tá? Lá naquela região, realmente não tem sinal, não tem moradores perto, é tudo muito longe. É a região de Massaranduba, eu não sei se vocês conhecem, aqui em Santa Catarina. Estava indo eu, né? E o carro, o volante, eu tava andando. Gente, aquele dia, sabe aquele dia que você tá lenta? Então, era eu. Eu tava 40, 60 por hora. Eu tava dirigindo e o carro, né? Normal, passou um carro por mim e eu continuei dirigindo. Daí eu tava. O carro começou a puxar o volante pra esquerda. Puxei um pouquinho pra direita. Andei mais um pouquinho, puxou pra esquerda de novo. Puxei pra direita, porque daí o carro tava indo assim, né? Puxei. E assim foi umas 3, 4 vezes, até que surgiu a voz. Uma voz doce, uma voz calma, uma voz tranquila que me orientou. E disse, filha, puxa pra direita. E eu puxei o volante pra direita. Filha, puxa pra direita, e o carro indo pra esquerda. Puxava pra direita. Só que eu tava indo em direção, lá eles têm aqueles finais de cachoeira, né, que é só pedregulho, é só um pouquinho de água e é pedras, né. E eu tava indo pra cruzar, e aquela pontezinha é pontezinha de interior, ela não tem as proteções, né, então é só a ponte e deu. E eu tava indo em direção a ela. E o carro fazendo isso, e eu puxando pra direita. Aí o carro continuou indo e eu tava chegando perto dessa pontezinha. Aí quando eu cheguei bem próximo da pontezinha, ela disse, filha, puxa pra direita, porque se você cair ali, você vai morrer. E daí, quando eu escutei isso, eu puxei com tudo. Puxei. Aí, quando eu puxei com força a direção pra direita, tinha os carros ele não tava segurando, né, ficando só na direita. Tinha um gramado, que não era um gramado, né? É um mato de 1,5 metro de altura. E então eu puxei em direção àquilo no sentido de vai frear o carro, né? Só que eu não sabia que tinha uma vala atrás. Então, quando eu puxei o volante, que eu puxei brutalmente pra direita, assim, bruscamente pra direita, o carro ele foi. E no que ele bateu no barranco que tinha uma elevação e depois era a vala, né? Só que eu não enxergava porque o mato era 1,5 metro, né? Então o carro ele deu uma volta no ar, girou não sei quantas vezes. E quando eu fui para essa vala que o carro entrou assim no ar, ela disse, filha, pode soltar o volante e protege o seu rosto. E eu prontamente fiz isso, só fiz assim e protegi o meu rosto. Eu tava com o blusãozinho, né? Então eu segurei as pernas no banco e puxei a mão assim e protegi meu rosto. E o carro, quando ele caiu de bico na vala, de pé assim. Aí eu tava de cinto me segurou, né? Aí quando eu vi que parou, ela disse assim pra mim, a voz, filha, sai do carro. Eu olhei pro lado, olhei pro outro, os 2 vidros fechados. Pensei, vou quebrar? Eu pensei. Até naquele momento, assim, ó, eu só escutava a voz e as decisões que eu tinha que tomar. Eu não tinha noção do que tinha acontecido até então. Aí, quando eu pensei isso, eu vou quebrar o vidro, eu fiz assim pra quebrar. E a voz veio de novo. Filha, tenta abrir. Só que do vidro da porta, da onde eu parei, né, tinha um espacinho assim. E eu pensei, gente, como é que eu vou passar por isso, né? Aí eu falei,
então vamos tentar abrir, né? Porque tinha amassado o carro ali e tal. Eu falei, gente, não vai rolar, né? Mas vamos tentar abrir, né? Já que a voz disse. Fui tentar abrir. Era manivela, tá, gente? Não era elétrico. Então, aí eu consegui, com a manivela, eu consegui abrir o vidro. No que eu abri o vidro, eu saí, né? Quando eu tava saindo, que eu tava puxando as minhas pernas, tinha aquela região é uma região de plantação de bananeira, né? Então tinha muitos caminhões transportando as bananas. Então, naquele momento, quem me socorreram foram 2 caminhoneiros, né? E 2 moradores, um que morava bem mais à frente e outro que morava bem mais atrás, uns quilômetros atrás, porque escutaram o barulho. E o caminhoneiro veio, me ajudou, me levantou. Aí ali eu desabei, ali eu entrei em estado de choque, ali eu entrei em estado de. Ali, tipo, relaxei, entendeu? Aí ali eu ainda não tava entendendo o que tava acontecendo. Até um dos caras, não sei quem era, me perguntou: você desligou a chave? Você desligou a chave? Eu lembro que eu só consegui olhar pra ele assim. E o outro falou: ela tá em estado de choque. Daí ele me pegou no colo, me levou até o caminhão, me botou sentada no banco. E o cara entrou no carro e desligou a chave, né? Botou a mão lá e desligou a chave. Daí essa foi, então, o meu acidente, ele foi totalmente guiado por essa voz. Quando que foi a primeira vez que eu escutei essa voz? Com frases diretas que nem foram essas, tá? Aos 14 anos de idade é a primeira vez que eu lembro. Mas como eu não entendia, ninguém entendia, quem eu comentava, dizia, você tá louca, você tá louca, você tá louca. E eu realmente acreditava que tava louca. A gente não falava disso, a gente não falava de espiritualidade, né? Eu sempre fui católica, então a gente nunca falou disso, né? Mas quando ocorreu o meu acidente, ali eu disse, cara, isso aqui é real. Tem alguma coisa. Aí chegou um morador e do lado do meu acidente tinha uma capelinha de Nossa Senhora. Aquelas montadinhas de pedra de interior, toda de pedrinha. E ele disse, sabe quem te salvou, moça? Eu falei, quem? Ele, olha quem tá do lado do carro, assim, ó. Só a capelinha de Nossa Senhora. Daí, eu sempre fui devota de Nossa Senhora, né? Então, pra mim, aquela voz que eu escutei durante todo o meu acidente foi da Nossa Senhora, tá? Quando que eu fui descobrir que isso foi um ataque espiritual? Anos depois, após eu ter sofrido o segundo ataque espiritual, quando eu já tinha o curso de barras de axis, que ocorreu aqui em Santa Catarina, aqui em Itapema. Aí, ali eu me enfureci e eu fui atrás daí para descobrir o que era esse mundo, o que eram esses seres, o que era isso. E daí eu fui pesquisar sobre isso. Então, só naquele momento, após o segundo ataque, anos depois, essa voz, ela não é o tempo todo comigo, eu não escuto o tempo todo, tá? São de vez em quando, ela vem, ela me traz alguma mensagem por algum motivo, não sei dizer. Tem coisas que eu sei, eu sei que eu sei, mas se vocês me perguntarem, ai, Tchelle, foi porque você leu, foi porque você viu um filme, não foi, gente. Então, assim, tem gente que diz assim, hoje em dia eu estudo muito, mas antigamente não. Quando eu iniciei, não. Quando eu já escutava as vozes, não, né? Sempre fui curiosa por esse mundo místico, mas assim, de ir atrás, de fazer, não, eu só frequentava os locais. Mas após o meu acidente, aí que eu comecei a minha movimentação toda. Aí eu disse, cara, isso aqui foi real, isso aqui aconteceu mesmo. Agora eu já tenho idade suficiente pra saber que eu não tô louca e eu vou ter que ir atrás pra saber o que é. E aí que eu comecei a frequentar todas as religiões. Todas! Tá? Até as que vocês nem imaginam que exista, eu fui. Diziam, ó, tem uma casinha, tem uma benzedeirinha, eu ia em tudo. Tá? Mas demorou bastante ainda para eu conseguir me encontrar dentro da área que eu estou hoje, dentro da espiritualidade, tá? Até então eu ainda continuei frequentando os métodos tradicionais, indo em todos os tipos de igreja, frequentando todos os tipos de cultos, rituais e coisa. Sim, eu frequentei durante bastante tempo, bastante tempo, procurando realmente
o que que seria isso? Da onde que vem isso? O porquê que vem pra mim, né? Assim, ó, hoje eu entendo que eu sou clareaudiência única, mas, assim, ai, Tchelle, mas o que que aconteceu? Quem mais da sua família é? Quem... Não tem explicação, tá, gente? Essas respostas eu não tenho pra vocês. Alguém deve ter sido, alguém deve ser, mas assim, que alguém trabalhe com isso, não. Eu sou a primeira da família, pelo menos nas últimas 3 linhagens. Pelo menos nas últimas 3 linhagens, nas últimas 3 gerações, a única que veio assim sou eu. Então, só anos depois que eu fui descobrir que aquilo foi um ataque espiritual. Ah, tem uma outra partezinha bem legal também, que foi a parte que, quando eu fui parar no hospital, daí depois do acidente, a polícia conseguiu me encontrar. 3 horas depois a polícia conseguiu me encontrar. Aí eles ficaram abismados que eu não tinha nenhum corte, que eu não tinha nada. Eles disseram, não, tem que ter acontecido alguma coisa com ela, porque o acidente, ele foi feio mesmo. Deu perca total no carro. E... aí quando eu tava dentro do banheiro do hospital, aqueles banheiros de hospital, eles são muito grandes, né? Eu entrei boba, não sei porquê, tinha que trocar de roupa pra fazer os exames, então tinha que tirar minha roupa, né? E botar aqueles aquelas vestidinhas lá. E eu tranquei o banheiro, não sei porque eu tranquei o banheiro. Tinha uma amiga minha, colega de serviço na época, que tava do lado de fora. Ela disse, Ti, quer que eu entre junto com você? Eu falei, não, até então eu tava me sentindo melhor. Quando eu entrei, gente, começou a me baixar a pressão, me baixar a pressão, me baixar a pressão. Começou um mal-estar, começou um mal-estar. Sabe quando você vai se baixando assim, se contorcendo? E eu sentia que tinha vários seres ali, sabe? Vários seres. E eu sabia que eu ia desmaiar. A única coisa que eu tinha certeza que eu ia desmaiar. O que mais que ia acontecer comigo eu não sabia, mas eu sabia que não era boa. A sensação era muito ruim. Então, naquele momento, eu comecei a orar. Aí eu comecei a orar pra Nossa Senhora, né? Ave Maria, e comecei, fiquei, vem, me ajuda. Quando eu já tava nas últimas, assim, que eu já tava de joelhos no chão do banheiro lá, eu falei, me ajuda. No que eu gritei, assim, que eu fiquei nesse me ajuda, mas gente, tava angustiante, assim, tá? Eu não conseguia gritar pra chamar alguém, eu não conseguia abrir a porta, eu já não tinha mais força. E quando a gente tá quase desmaiando, a gente não consegue gritar, né? Então eu tava nesse ponto, eu já não conseguia mais dentro do banheiro ali. Falei, gente, eu tô trancada aqui. Aí, naquele momento, quando eu pedi ajuda, realmente parece que fez um... Aí eu comecei a respirar, comecei a voltar. Aí troquei, não comentei nada com ninguém sobre o banheiro ali, eu não comentei nada com ninguém, porque já tinha sido muita loucura o acidente, né, que eu já tinha comentado, que eu tinha escutado a voz, todo mundo me olhava assim, tipo, ela deve estar viajando, deve ter batido a cabeça, né, então já tava estranho o negócio, né, então eu não quis insistir muito. Aí ali, então esse foi o meu ataque espiritual. Por que que eu sofri isso? Qual que era a minha represália? Eu também não tenho explicação assim, tá? Eu sei que naquela época eu era bem doidinha. Nada de espiritualidade, vamos dar a outra face para receber o tapa, nada disso comigo. Você deu o tapa, você levava o tapa na hora, né? Ou então, quando eu vi que fosse o momento certo. Então, tipo assim, eu não tinha nada de boazinha não, tá, gente? Então, por que aconteceu comigo um ataque espiritual? Não sei, né? Enfim, aconteceu. Estes foram os fatos, foi isso que eu vivi. De qualquer forma, eu contei dentro da empresa, depois eles me perguntaram o que tinha acontecido, eu contava o que tinha acontecido exatamente da voz me guiando, porque todo mundo queria saber como que eu não tinha me machucado, ninguém acreditava, todo mundo dizia, nossa, que doida. E eu sabia que não era. Então ali foi o meu momento que eu disse, agora eu vou descobrir o que é. Eu jamais pensaria que teria sido um ataque espiritual. O que a gente aprendeu na igreja? Céu e inferno, né, gente? Eu não tava no inferno e também não tava no céu. Então, tipo, isso não era lógica pra mim, tá?
não conhecia esse termo, ataques espirituais, então não fazia sentido pra mim, tá? Eu sabia que eu tinha passado muito mal, eu sabia que eu tinha escutado uma voz e a única coisa que eu fiz foi ir buscar o porquê que eu escutava aquela voz que me guiava tão docemente, tá? Então esse foi o meu início, esse foi o meu primeiro ataque espiritual. Aí depois do segundo, que a gente vai contar em outro vídeo aí, eu tenho várias historinhas dessa, tá? Não aconteceram tantas assim, mas tem bastante dessas assim que eu acho que podem trazer alguma consciência pra vocês, certo? Se ficarem com alguma dúvida ou já tiveram alguma sensação estranha assim também, comentem comigo, compartilhem comigo, né? Vamos lá se ajudar. Beijo!